Você deseja ler isso? Revelations 12 and 13. Apocalipse 12 e 13. Satan being kicked out of heaven, then in Revelation 13, 1, 8, he is incarnate in the person of the beast. Satanás sendo lançado do céu, e então em Apocalipse 13, 1 a 8, ele está encarnado na pessoa da besta. He's first the Antichrist. Ele primeiro é anticristo. Yes, it's a teaching called Nicolaita. Simplesmente ensinamento nicolaita. Then he becomes from that to a false prophet. Então, daquilo ele se torna um falso profeta. If he's an Antichrist is against anything that's against God's word, is against. Se ele é um anticristo, anticristo significa contra tudo que está contra a palavra de Deus. Against God because the word is God. Está contra Deus, porque a palavra é Deus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Grande Criador, nós queremos agir direito, Senhor, para não entristecermos o Espírito Santo. Queremos pregar direito, orar direito, crer direito, porque somente assim poderemos não entristecer o seu Espírito. Muda-nos cada dia mais. Como seres humanos sempre temos nossas dificuldades, mas estamos crendo num Deus que tudo pode e que já tem feito todas as coisas. Por isso estamos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Entristecendo o Espírito de Deus. Eu quero prosseguir na leitura de Cristo, Mistério de Deus Revelado, onde o irmão Branham relata uma ajuda para nós, a igreja, como deve ser. Parágrafo 40 da tradução de Goiânia. Se você pensa que algum irmão ou irmã está um pouco errado, diga: Senhor, não permitas que eu tenha raiz de amargura em minha vida. Os ácidos venenosos da malícia, ciúme e ódio, em realidade tirarão o Espírito Santo de você. Eu estava pensando exatamente nisto, o que entristece o Espírito Santo.
o que causa mal à igreja. A inveja, o ciúme, é uma coisa ofensiva ao Espírito Santo. E sempre quando Deus faz algo, aquilo causa ciúme, causa ódio nas pessoas que Deus não está falando ou usando daquela maneira. Desde o princípio foi assim. Eles nunca puderam ver Deus manifestado, então aquilo entristecia o Espírito de Deus. Eu conheço pessoas, é bom eu ser claro, que ao ouvir certo pregador, como o irmão Rogério, isso é lá no sul mesmo, eu conheço. Estou mexendo com o sul. Que ao ouvir o irmão Rogério, as pessoas não ouvem de bom grado. E você vai olhar na cara das pessoas, são pregadores. Os outros estão tudo alegre, tudo bem. Aquele ali, ele está olhando de rabo de olho. Como dizer, se colocasse eu aí, eu fazia isso também. Teve muito tempo para isso. Eu não quero falar bem de uma pessoa, sendo que um dia esta pessoa, como o irmão Rogério, pode ser contra eu. Estou falando do que é no momento. Entende? Porque se eu falo que você é uma boa pessoa, qualquer dia você pode ser contra mim. Eu contra você. Só você falar bem de mim. Nós temos esse defeito, todos nós. Não podemos ouvir falar bem de nós. Um dia nós damos problema. Então a gente nota isso. Eu fico triste porque as pessoas não reconhecem, ao invés de reconhecer. Eu reconheço que tem coisas que Deus tem que usar outro para entregar. Outro que tem. Eu sei, a igreja conhece quem tem. Pelo amor de Deus. É vocês que têm que ter revelação das coisas. Agora não é olhar na pessoa e achar que você pode entregar. Eu escuto o irmão Rogério, vendo que ele está entregando algo que eu não preciso pregar mais sobre aquilo. Ele já entregou. Vocês sabem que eu fiz isso daqui toda a minha vida quando estava em Goiânia. Eu nunca tentei copiar uma mensagem do pastor Luiz Mendes e vir aqui pregar a mensagem dele. Deus sabe que eu nunca fiz isso. O que eu fazia? Eu trazia a fita dele e punha ele pregar para vocês. Porque aquilo já me dava descanso. Não, mas eu vou pregar para mostrar para as pessoas que eu também tenho. Que eu também falo sobre aquele assunto. Que eu também tenho luz sobre aquilo. Esse é o nosso problema. Então, se eu não tenho esse defeito, eu posso falar, porque eu tenho um monte de defeito também. Mas estou falando que eu não tenho, porque é mais fácil, né? O que eu tenho, você já vê. Então, esse defeito aí é um defeito que a gente tem. Gosto de ver alguém falar e falar correto. Que eu não preciso chegar e pregar a mesma mensagem sobre aquilo ali. Irmão Brana falou bem do irmão Nevo, que é o irmão Neville, como nós falamos. Ele falou bem dele. Porque ele diz, Deus fez ele e perdeu a forma. E logo o irmão Brana diz assim, a família mais doente é a família do irmão Nevo.
Mas não podia ser. Deus fez aquele homem e perdeu a forma. Então Deus podia testá-lo também, porque perdeu até a forma. Não fazia outro igual. É como as digitais nossas. Nenhuma é igual. Você pensou bem esse dedinho, que jeito que é? Nenhuma digital é igual. Somos milhões de pessoas no mundo. Nenhuma é igual. Cada digital é de um jeito. Adianta eu querer ter uma digital bonita se eu tenho um dedo feio? Mas deixa eu colocar aí. Aquilo ali ficou tão bonitinho. Já vi isso, uma digital bonitinha assim. Aí eu vou lá para o meu dedo chato, feio. Mas não pode ficar que nem o outro. Mas é uma digital que aquele outro dedo também não pode fazer igual o meu. Então a gente deve ser agradecido por ver o que os outros têm. Eu nem tento estudar inglês, porque tem o irmão Leônidas, tem o irmão Lorival. Eu nem tento. Isso não entra na minha cabeça. Acho que eu sou velho. Não entra na minha cabeça. Não entendo nada. Eu vejo minhas meninas cantam em inglês, qualquer coisa lá, canta em inglês. Eu não entendo nada disso. Mas nem luto para entender, porque não, eu vou lutar, eu vou entender, porque aí eu pelo menos não preciso pedir para alguém. Eu vou pedir mesmo que eu não sei. E não vou estudar também para aprender. Entende? Porque a minha intenção não é ser igual. É ter alguém para eu dizer, ele faz isso e eu não faço. Ele tem condição de fazer isso. Ele tem condição de tocar, como os irmãos tocam aí, seja contrabaixo, seja violão, seja acordeon, que é a gaita para o povo do sul. E toque. Graças a Deus, cada um. Eu vou mostrar para você que eu toco também. Não vou mostrar, não. É bom ter vocês para fazer isso. Cada um no seu lugar, fazendo aquilo. Mas eu queria... Olha, para vencer a atmosfera, quando você está pregando, você vencer uma atmosfera de olhares contrários, olhares invejosos, olhares ciumentos. O irmão Brand diz que é isso que entristece o Espírito Santo. Eu queria ter uma casa que nem o fulano. Eu queria ter um carro igual o fulano. E ninguém quer ter uma baratinha. Todo mundo quer uma coisa melhor. Isso é inveja. Vive despreocupado. Obrigado, Senhor, pela bicicleta, pelo pneu furado. Certo? Obrigado pelos raios tortos. Até que o Senhor me dê condição de acertá-los. Tem que ser agradecido pelo que você tem, pelo que você é. Obrigado por eu ser de cor. Obrigado por eu ser branco. Obrigado por eu ser japonês. Por eu ser vermelho. Adão quer dizer vermelho. É o primeiro homem que Deus fez. Então parece, a raça original é o vermelho, é o índio. Foi o que Deus fez, o Adão primeiro, que quer dizer vermelho. Então, obrigado pelo que eu sou. Eu tenho dito, tem coisa que eu não gosto em mim, mas eu sei que nunca Deus vai me dar aquilo. Eu não posso nem falar para vocês. Eu não gosto, mas Deus nunca vai me dar aquilo para me satisfazer. Eu creio assim, porque já fui feito desse jeito. Eu queria ser um homem que conversasse mais com os outros. Mas você já fala demais, né? Quer conversar mais ainda? Mas conversasse em particular, tivesse assunto. Não tem. Então tem coisas que eu tinha vontade de ter, e eu vejo essas pessoas conversando bastante. Que coisa. Aí pode até chegar uma inveja. Se eu fosse desse jeito.
mas aquilo é para aquela pessoa. Eu tenho que ser agradecido pelo que eu sou. Você também pelo que você é. Mas os outros falar, e a gente ficar de olho neles assim, seja um, seja o outro. Mas a gente vê que tem, quem tem, estou falando de um, e quem tem para entregar, que a gente vê, será que o pastor não conhece? O pastor conhece tudo, menos isso. A igreja precisava se despertar, a igreja precisava entender isso daí e caminhar firme, ter segurança naquilo que você vê. Tem que ter alguém para dizer para você, você crê naquele ministério que fala aquilo. Agora, não tem inveja, ciúmes. Vem o Alexandre e a Priscila cantar, é a mesma coisa. Você sabe qual é o espírito? Eu já recebi críticas disso daí, mesmo fora daqui. Recebi críticas de pessoas que tinham feito coisas piores do que eles fazem, criticando eles. Será que ele não pensa que a gente está cheio de erro? E que deveria viver direito para não entristecer o Espírito Santo e deixar quem tem dom manifestar o dom. Eu sou claro nisso. Manifesto o dom, eu posso manifestar o dom de pastor, de pregador, e eu posso ir para o inferno. Mas eu tenho um dom. Por 40 anos, eu tenho um dom que está provado e aprovado para manifestar. Está aí, manifesto. Não tem que me preocupar. Então deixa as pessoas que falam, que cantam, que tocam. Vão ter problema com o irmão Itamar? Porque ele sola como sola? Não tem jeito. Aquilo é dele, é automático. Mas tem, você está vendo que tem, que sai. Quando começa a coisa vai para frente. Você está vendo quem canta, vai para frente. Mas não vive direito. Mas quem é que vive direito? A gente roda os hinos aqui, e Feliciano Amaral, nem da mensagem ele é. É provável que crê na Trindade. Só porque gostamos dos hinos dele, para ficar mais quieto, mais calma a coisa. Então depois nós rodamos os nossos aqui, e os nossos irmãos também têm problemas, têm erros na vida, que eu creio que eles não gostam, eles querem consertar, mas não dá conta. Mas tem um dom, esse dom não leva eles para o céu. Não leva para o céu. Porque eu toquei bonito, eu cantei bonito, eu prego bonito. Não, isso não leva nós para o céu. O dom é dado sem arrependimento. A pessoa pode não viver direito, ela canta bem, ele canta bem, toca bem, prega bem. É dado sem arrependimento. Não precisa de santificação, não precisa de limpeza na vida. Ele deu dons aos homens. E a Bíblia diz, e até aos rebeldes. O dom é dado. Ele dá ao rebelde. O rebelde você pode falar com ele, não te obedece, mas Deus dá dom para ele também. Vai e canta, rebelde. Vai, prega, rebelde. Vai, diaconiza, rebelde. Deus dá. Está na Bíblia, ele dá. Sem arrependimento. Então eu não me firmo, eu sempre falo aqui, talvez eu uso certas expressões que talvez vocês podem pensar, o pastor deve estar em problema, em pecado. Eu não estou em nada, eu estou sossegado. Mas eu tenho que mostrar o que é. Não vou para o céu porque prego terceira etapa. Não vou para o céu porque descobri que o Cordeiro saiu do trono e que o 7º selo foi revelado. Descobri, porque já estava tudo pronto. Só descobri. Os trovões foram revelados. Isso não quer dizer
que eu sou eleito para o arrebatamento, porque eu descobri. Eu tenho segurança da minha salvação. Sei que o que prego é verdade, o que vivo é verdade. E se tenho minhas falhas, posso voltar atrás e corrigi-las. Certo? Posso voltar e corrigi-las. E todos nós, como seres humanos, falhamos. Agora, o que você tem que olhar? Na palavra. É a palavra, é a mensagem. Não é nem no homem brana. Se você olhar para o homem brana, ele mentiu. Aí não vai dar para crer nele. Um profeta fazer isso? Então você não olhe para o homem brana, mas olhe para o Deus que estava no homem brana. E se Deus pôde entrar no homem brana, e ele ainda falhou, mentindo aquele dia, que ele não estava em casa, e estava, e depois foi nos advogados, e acertou, se Deus pode estar nele, como que eu vou agora dizer que Deus não está? Sendo que Deus estava lá. Então por que não vou crer no homem brana também? Ele teve seu problema, mas vou crer nele também. O que o diabo quer fazer com cada um de nós é usar as nossas fraquezas, nossas falhas, para poder nos surrar e dizer: isso daí você não deve crer nele. Agora, irmãos, nós vamos sendo rebeldes hoje. A gente não tem filho rebelde? Tem filho rebelde. Você pode pregar, você pode falar o que você quiser. Ai, que filho é rebelde. Mas o que você faz? O que o Espírito Santo falou para o irmão Brana? Rebeca está morrendo, então apresenta ela a Deus, entrega ela a Deus. O seu filho, o meu filho, rebelde, desobediente, está morrendo espiritualmente. Entrega a Deus. Aí vem a pergunta: eles podem ser salvos? Sim. Eles vão no rapto, se for eleito. Mas ser salvos? Sim. É nós que pedimos, é nós que reclamamos nossos filhos. Nós reclamamos nossos filhos a Deus. Então Deus nos dá aquela família. Não para arrebatamento, mas para salvação. Como salvo, Deus nos dá aquilo ali. O pai do irmão Brana foi salvo na última hora, morrendo nos braços do irmão Brana. O irmão Brana falou de Jesus para ele aquela hora também, tanto tempo. Ele sabia: eu tenho um filho, eu sou um bebum, mas tenho um filho profeta. Eu tenho um que não bebe. Tenho um filho que eu até me envergonho dele. Do que sou e o que ele é. Mas na hora da morte, lágrimas correram dos seus olhos. Ele alcançou a salvação. Na última hora, o ladrão foi salvo na cruz. O problema nosso, irmãos, nós somos piores. Porque nós estamos na igreja todo dia. Faz 40 anos que eu vou na igreja. Mais de 40 anos que eu vou na igreja. É muita coisa. É 43, 44, 45 anos. Só que eu vou na igreja. Então, pensa bem quanto de idade eu tenho. Vou na igreja. Creio em Jesus. Esse tempo é contado por Deus. Esse tempo é contado. O que você faz. Tanto tempo e não conserta. Tanto tempo que eu te dou e você está rebelde até hoje. Nós não podemos ser julgados igual uma pessoa do mundo que entra na última hora. Ela pode entrar na última hora e já ir. E nós 40 anos. Estamos dando problema 40 anos. Precisamos de 40 anos. Uma hora precisa de 40 anos para vir um juízo e a gente morrer no deserto, sem saber dos selos, sem saber dos trovões, sem saber do novo nome. Morrer. Mas é a nossa rebeldia. Israel foi assim. Agora, isso entristece o Espírito de Deus. O ciúme. Quem tem, tem. Tem dom, amém. Eu não tenho. Mas fulano tem, amém. Graças a Deus. Então você fala bem daquela pessoa. Eles estudam. Eu já não tenho paciência mais para estudar, para ir numa escola, para fazer uma faculdade. Já pensou bem, eu formar em teologia? Eu não tenho condição mais. Chega lá, a teologia deles é tudo diferente da que eu creio.
Eles querem me ensinar um Deus 3, um Deus 2, e eu creio no único, ele não tem jeito. Eles querem me ensinar que o homem veio do macaco, e eu chego lá e digo, não foi Deus que fez ele mesmo. Foi Deus quem fez o homem. A gente tem coisas para mostrar. Eles estão esperando uma coisa, pregando que Jesus vai vir, mas ele já veio. Agora o que falta é o arrebatamento, é eu me preparar para eu ir, porque ele já veio me preparar, já se derramou na igreja. Se nós pudéssemos entender, cada vez que Deus derrama na igreja, irmãos, ele está derramado num homem. Aquele homem está representando todo aquele corpo, e aquele corpo está ligado àquele homem daquele dia. Por isso nós estávamos ligados em Jesus. O homem, Deus, nós estávamos nele. Então, eu não sou salvo hoje, eu fui salvo nele, antes da fundação do mundo. E quando ele veio, eu o aceitei. Passou muitos anos, mas até hoje eu creio nele. Assim é no irmão Brana. Eu estava no irmão Brana, você estava no irmão Brana. Nós estávamos no homem. Irmão Brana diz, a igreja fará isso. Aí você pensa que a igreja, eu e você, vamos ter que fazer aquilo que o irmão Brana estava fazendo. A igreja fará isso porque a igreja estava sendo representada num homem. Deus não trabalha num grupo, ele trabalha num homem. Os grupos só servem para separar um do outro. Como diz o historiador, Deus fez o homem fez os escravos. Então eu estava pensando nisso daqui, porque é bom essa carta à igreja. Eu tenho como uma carta para a igreja, para mim. Se você pensa que algum irmão ou irmã está um pouco errado, diga, Senhor, não permitas que eu tenha raiz de amargura em minha vida, os ácidos venenosos da malícia, ciúme e ódio. Em realidade, tirarão o Espírito Santo de você. Irmãos, eu ainda não fiz isso, mas se eu tivesse gente no meu ministério capaz, com sinceridade, de pegar as pessoas que ensaiam hinos, antes delas apresentar o hino no púlpito, para as pessoas, para a igreja, se eu tivesse uma pessoa que pudesse falar assim, vem cá, eu vou te ensinar, canta aqui porque eu vou te ensaiar, e a hora que terminasse de cantar, dissesse, irmão, larga de mão de cantar, você não tem dom para isso. Eu queria que tivesse um homem que fizesse o que eu tenho vontade de fazer. Então é que eu ponho gente cantar aqui, que eu fico até dentro do quartinho. Ainda bem que eu estou dentro do quartinho. Eu fico pensando como que a cara de vocês cora. Canta desafinado, canta tudo errado. E vai pedir para cantar a segunda vez. E não deixa não para você ver. O que a pessoa vai fazer? Teria que ser sincero para ela. Minha irmã, você não canta, filha. Vocês já viram aí no mundo? Eu sei que vocês já viram, tem televisão em casa, de vez em quando vocês vê lá. Viu lá no mundo? Eles vão lá e cantam. Aí passa pelos críticos, pelos observadores. Você não tem nada. Eu gosto de gente assim. Você não tem nada. Não dá, só no banheiro. Mas é difícil você encontrar um crente para fazer isso para nós. Para falar, você não pode, você não deve cantar, você não está com nada. É que as pessoas saem sem graça da televisão. Se eu cantasse igual aqui, eu nunca ia lá. É gente muito atrasada, de um QI muito baixo. Será que eu não sei que eu não canto nada? Será que eu não sei que eu não prego nada? Será que eu não sei que eu não estou com nada? E querem iludir os outros ainda? Cantar para a plateia, para eles me aplaudir? E aí canta, pensando que os outros vão dar uma nota para eles. 0. Vermelho. Coisa boa. Não tem nada para cantar. Não está com nada.
Mas deveria reconhecer quando estava cantando em casa. O pai, a mãe escutar. Aonde você vai? Eu vou lá cantar não sei aonde. Nos ídolos não sei do que. Cantar o quê? Você não está vendo eu cantar aqui em casa? Você não canta nada, nem dentro do banheiro, não fica certo. Você canta muito mal. Ah, não, vamos. Depois você não fica com vergonha em casa de ter um filho lá na televisão, cantando tudo errado, e os outros mofando dele. Porque não teve gente capaz em casa para investigá-lo e para olhar para ele e dizer: você não canta, você não tem dom para isso. O que acontece é que tem as pessoas ao nosso lado falsas. Você canta muito bem e não canta nada. Eu vou cantar, se não der certo é para Jesus Cristo. Jesus Cristo quer coisa boa. Se não dá certo, nem eu quero. Aí Jesus vai querer. Reconhecer seu lugar. É hora que você não tem que estar naquele lugar. Você não tem que estar cantando. Será que eu não sei? Que eu não tenho condições para aquilo? Não tem os meus parentes ao meu redor para dizer: Josmar, você não está com nada. Você está querendo ser pregador? Você não está com nada. Você não prega nada. Não, mas vamos tocar para frente. Vai, irmão. Olha, tá daqui. Gostei, meu irmão. Gostei. Você gostou, né? Você vai ver no dia do juízo. Você que apoiou e quem não tinha e aceitou. Não tinha dom para aquilo, mas aceitou. Aí eu canto, fulano falou que eu canto. Vai em gente que sabe, vai em gente que entende na mensagem, vai em gente que entende da mensagem, vai quem tem o espírito da mensagem, pergunta para ele. Mas não, começamos a perguntar para os irmãos, né? Irmãozinho, que não sabe que nota é, que não sabe, que não entende compasso, que não entende nada, que não canta nem de música, nem por música, nem pelo ouvido. Se eu ouvisse, sabe a música certinho, mas não. E aí depois, se alguém levanta de uma forma correta, vem a inveja. Vem a inveja. Deveria levantar eu. Não, mas é aquilo ali. Aquilo ali foi examinado. Aquilo ali nós aprovamos. E você pensa, como chama esses homens que faz isso lá na televisão? Jurados. Você pensa que eles não são criticados também pelos outros? E são criticados por aqueles que acham que o filho dele, a filha dele tinha que ter passado. São criticados. Mas eles estão certos, eles estão na dele. São rígidos. Porque para levar, para cantar lá e depois ter a assinatura deles embaixo, o aval deles. Fulano canta, vou te apresentar para uma gravadora, você vai fazer sucesso. Agora você vai na internet. Internet tem gente bonita e gente feia de todo jeito. Cantando com dente e sem dente. Vocês já viram isso, não já? Terrível. Você olha neles assim, todo desdentado, cantando, e você vai ver lá com sucesso. Milhões de votos para ver aquela coisa esquisita, feia, que até nós entrou lá e demos um voto para ele. Mas o nosso voto foi de crítica. Nosso voto foi: como você é feio, como você canta mal. As pessoas não entendem, não quer que tenha um bom jurado. Eles não querem um bom pastor que fala a verdade. Eles querem um falso. Eles não querem um espelho real. Não é isso que o irmão Brana tem pregado? Um espelho real. Mas ela é feia. Mas o rei deu um espelho falso para ela. Ela olhava no espelho: como sou linda, vou casar com o rei. Feia que dói. Mas o espelho era falso.
Alguém falou que você faz isso e ele é falso. Alguém diz que você canta bem e ele é falso. Diz que você prega bem e ele é falso. Pega um espelho verdadeiro. Aí você vai ver a feiura que você está pregando, que você está cantando. Amém. Já podia ir embora. Amém. Ciúme e ódio. Que aí você tem ciúme daquela pessoa, aí o ódio chega. Mas porque a pessoa tem com o quê, gente? Para ser pregador, para ser chamado, Jesus chamou até Judas. Oh, eu estou sentindo. Judas também sentiu. Eu estou sentindo de cantar. Então vai cantar. Vamos ver. Aí chega no final do culto, no final do hino, você não sabe se bate palma, mas vamos tapear ele, né? Vamos? É assim. Deixa as pessoas cantar, não bate palma para a hora que termina, não. Bate não. Deixa o irmão fazer o resumo, não bate palma também a hora que ele termina, não. Deixa eu pregar, a hora que eu terminar, não bate palma para mim também, não. Parece que as palmas me incentivam. Tem hora que você está fazendo. Demorou a terminar. Como custou seu hino? Você não canta nada. Está batendo palma, dizendo outra coisa, e você achando que está me ovacionando. Ó, todo mundo bateu palma para mim. É como certas orações que você está perto das pessoas e a pessoa está orando. E você diz amém. 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 Aquilo, a pessoa deveria entender que você não a está incentivando, que você está pondo fim na oração dela. Amém. Amém. E aí, filho, não entende? Você diz, amém. E amém. Aí você muda. Ei, glória. Aí acabou. Aí não para mais. As pessoas pensam que você está incentivando. Você está falando amém. Quer dizer, acabou. Assim seja. Chega. Está cumprida demais sua oração. Vai fazer oração cumprida na sua casa. Me perdoe, Zé Dama. Vai fazer oração cumprida lá na chácara do Zé Dama. Ora a noite inteira lá. Certo? Agora na igreja, não. Oraçãozinha. Você faz uma oração curta. Para comer. O arroz esfria. E o irmão lá vai. E ora para todo mundo. Aí eu estou lembrando também, senhor. Você só não lembrou de parar. Alguém diz, você está criticando. Sim, tudo que é errado tem que ser criticado. Você acha que isso está certo? Está fazendo a coisa errada, fora de hora. Para tudo tem. Foi Jesus que ensinou. Você quer orar, orações longas, são os fariseus que assentam nas praças e gostam de fazer suas longas orações para ser visto pelos homens. Foi Jesus que ensinou isso. Aí eu vou fazer também grandes orações para as pessoas. Aquilo lá, ora. Põe a mão na cabeça do indivíduo e sai, Satanás, sai. E o trem não sai, você chacoalha ele para lá e para cá. Sai, demônio. Vai indo até que você dá um empurrão nele. E as pessoas gostam disso daí. Como gostam de ser enganadas. Tem mulheres que têm espíritos errados de adultério, que se um homem põe a mão na cabeça dela para orar, ela cai. Ela não caiu, tanto pelo demônio que você acha que teve. É pela sensualidade, é pelo motivo, ser motivada sexualmente, que tem mulher que não pode nem ser tocada. Outra você pode tocar o dia inteiro na sua mulher, toca a noite inteira, não sente nada. Mas tem mulher, se você colocar a mão na cabeça dela, aí você pensa, tá entendendo? Não, aquilo ali passou para outro lado, passou para o psíquico dela. É outra coisa que ela está sentindo. E tem hora que a pessoa sempre pensa, é Satanás, e não é Satanás também. Tem hora que a pessoa, não é Satanás.
A pessoa está com problemas, está com uma dificuldade, está com uma fraqueza. Então, tudo é Satanás, até qualquer dor de dente é Satanás. Mas você tem que entender aquilo ali. Que tem que fazer alguma coisa, fazer algum tratamento. Isso é bíblico. Até o profeta Isaías fez. O emplasto de folha de figo para sarar de uma úlcera. Vai, Ezequias, recebe isso daqui. Porque já não curou direto. Deus faz essas coisas assim. A gente precisa entender. Mas eu estou pensando mais como entristecer o Espírito Santo. Então, se eu já sei, o ódio, a inveja. Eu escuto os irmãos falar em inglês, dá vontade de falar em inglês. E eu enrolo a língua na hora e não sai nada. Não sai nada, porque eu não entendo nada, não adianta. Mas que eu acho bonito, eu acho. Eu gosto daquilo. Eu gosto, mas não adianta, não foi para mim. Então, glória a Deus, porque o irmão fala em uma língua, fala em inglês ou em outras, que tem muitos aí que falam outras línguas, que servem para os estudos aí, que todos estão precisando. É muito bom. Mas eu dependo deles. Agora eu vou ter inveja deles. Não. Ódio deles. Eu não sei por que põe esse homem pregar. Não sei por que põe essa fulana cantar. Esse é o problema que nós temos dentro de nós. Se todo mundo for que nem nós, está perdido. É que ele está dentro de nós. A coisa está saindo bem. Tem dom para aquilo. Não quer dizer que vai para o céu. Tem dom para aquilo. As pessoas do mundo não vão para o céu, não. Mas tem dom para cantar bonito, para cantar afinado, para cantar direitinho. Tem dom. O dom é dado sem arrependimento, não só para crente, para rebelde. E não só para rebelde do mundo, rebelde na igreja. E aí a gente com dom, a gente acha, eu sou alguma coisa. Então, isso entristece o Espírito Santo. É isso que o irmão Branham está dizendo aqui. Essas coisas, os ácidos venenosos da malícia, ciúme e ódio, em realidade tirarão o Espírito Santo de você. Essas coisas afastarão ao Espírito Santo do tabernáculo. E depois dá uma luta para nós buscar o Espírito Santo outra vez. Vem cá, Espírito Santo. Esses irmãos fazem assim mesmo. Mas agora eu tenho que trazer o Espírito Santo outra vez para o tabernáculo. O irmão Branham está dizendo, afastarão ao Espírito Santo do tabernáculo. Tem lugar que você vai pregar, a coisa está pesada. Só de você olhar no povo, você vê, está pesado. O irmão Branham foi pregar em certo lugar, a coisa estava pesada, e pessoas feiticeiras estavam ali cortando pena e jogando para cima em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que vem a chuva. Vem a tempestade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O irmão Branham teve que subir lá e dizer, em nome de Jesus Cristo, haja sol. Mas você pensa que o inimigo não está ali trazendo peso na reunião? A nossa reunião, as nossas reuniões, cada vez que nós fazemos, quando temos problemas uns com os outros na igreja, pesa o culto. O pregador não sabe o que faz. Só rompe porque Deus tem muita misericórdia. Mas pesa o culto. Um irmão que fala do outro, uma irmã que fala da outra. Aquilo pesa o culto. Um irmão que dá o que falar, uma irmã que dá o que falar. Se alguém falou de mim, porque eu dei o que falar. Não, eu não dei o que falar e falou de mim. Não tem jeito. Se falou de mim, porque eu dei o que falar. Eu dei pé para aquilo. Agora, fala coisa boa. A gente quer falar coisa boa dos irmãos. Mas tem hora que não tem jeito. Só vive entristecendo o Espírito Santo. Estão lutando para afastar o Espírito Santo do tabernáculo. Não chega o mundo. Não chega a primeira e segunda etapa que quer ver nós no nada.
Eles chegam ao ponto de dizer: vocês lá naquela igreja não creem que a misericórdia está mais operando, porque o Cordeiro saiu do trono? Vocês estão sem Deus lá, o que vocês ficam fazendo lá? Eles não sabem nada o que nós cremos. Eles não param para poder ouvir, para entender, porque a misericórdia saiu de um trono e passou para o outro, saiu do trono e veio para o trono da revelação, saiu do sacrifício e veio para a revelação. Está aqui a misericórdia de Deus, saiu da etapa do irmão Brana e está na etapa da noiva. Agora eu quero ver qual homem, a mulher que tem condição de olhar, ouvir isso daqui e saber isso é Deus. Se é Deus, vamos calar a boca. Aí a família une a família e fica contra o pai. E principalmente ajunta mãe e filhos. Tem hora que o pai está certo. Mãe e filhos fica contra. Dão pé para falar daquilo. Entristecerão ao Espírito de Deus, o expulsarão. Aí nós lemos: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Agora, o dia da redenção foi quando os selos foram abertos. Aí você entristece o Espírito Santo hoje, você está entristecendo o Espírito Santo no dia da revelação. No dia que a coisa foi aberta, que o selo foi aberto e que a intercessão terminou lá atrás. Mas aí vem a revelação daquela intercessão. Aí que você ficou sabendo o que era aquela intercessão, através da revelação. O que é estes selos? Através da revelação dos selos. O que são os trovões? Através da revelação dos trovões. O que é o novo nome? Através da revelação do novo nome. Vocês querem causar mal? Vocês querem entristecer o Espírito de Deus? Tenha ódio um do outro. Tenha ciúme um do outro. Fale um do outro. Entristecerão ao Espírito de Deus, o expulsarão e farão dano ao seu pastor. É isso que você quer fazer? Você quer fazer dano a mim? Então tem esses problemas. Jogue água no pezinho desses problemas, desses ciúmes, desses ódios, que sempre aparece na igreja. Vocês são um grupo amoroso, não é o que o irmão Brando diz aqui? O diabo não vai deixar vocês ficar assim. O casal está muito amoroso, o diabo não vai deixar vocês ficar assim. Vai trazer uma encrenca para vocês. A igreja está muito bem, o diabo não vai deixar ficar assim. Mas eu também digo, a igreja está mal, Deus não vai deixar eu ficar assim. Tem coisa errada? Tem. Deus não vai deixar a coisa errada ficar assim. Agora você tem que saber que nós sofremos juízo nessa terra. Sofremos juízo por não obedecermos a palavra da hora. As pessoas desobedecem tanta coisa. Se ela obedecer a palavra da hora, olha, Deus vai mudando aquela pessoa. Ela desobedeceu mais coisas, mas não desobedeceu a palavra da hora. Ela desrespeitou algumas coisas, mas não desrespeitou a mensagem e o homem da hora. O irmão Brando não foi o homem da hora? Cadê a igreja, o homem da hora da igreja? Cadê? Cadê os que ouvem a igreja da hora? Esse corpo da hora? E se vocês creem, é porque tem alguém falando para vocês, tem alguém pregando para vocês. E vocês fazem parte desse alguém, de toda a pregação. Não te enganes, não te iludes, não exalte o homem. É a palavra que Deus tem te dado nesse dia. Não façam vocês isto, não tenham ódio, não tenham inveja, não tenham amargura na vossa vida. Deixa a coisa correr normalmente.
não tente ficar em casa e servir a Deus, porque depois eu não vou atrás de você e você não vai ter coragem de voltar aqui mais. Não tente. Sofra comigo, mas fica aqui. Que depois você não vai ter coragem e eu não vou atrás de você. E primeiro tinha o irmão Cláudio que, pastor, é bom, vai lá assim mesmo, vai lá atrás. Hoje ele não está aqui mais. E muitas vezes o irmão Cláudio falou isso para mim e eu fui, o atendi porque o irmão Cláudio é aquele homem sensível, amoroso. Fui, passei vergonha. A pessoa me desacatou dentro da casa dela. Eu gosto de ajudar as pessoas. Então, eu propus, eu não vou. Se vocês têm algum problema, vocês me procuram, vocês vêm na igreja. Vocês vêm aqui. E vêm me escutar, que é melhor. Talvez vocês não precisam falar nada comigo, tem que me escutar e ficar quieto. Se vocês me escutar e calar a boca, eu fico agradecido, porque você está aqui. Mas se você for para casa e esperar que eu vou te buscar, você vai se perder, porque eu não vou te buscar. Eu não vou atrás de você. Se você for, é porque você não quer o meu pastoreado, você não quer me ouvir. E se não quer me ouvir, não vou ficar jogando água onde ninguém vai brotar. Não vou. Então eu quero que vocês entendam isso. Vocês têm seus problemas? Tenha comigo. É a mesma coisa eu digo para a filha minha casada. Você tem problema com o seu marido? Não vem para minha casa não. Fica lá, aguenta ele agora. O homem eu falo a mesma coisa. Mas meus filhos dão mais problema para os outros que os outros dão para o meu filho. Os meus filhos, certo? É isso daí. Mas o que eu falo, eu falo. Teve problema? Resolva lá. Não vem cá, vai voltar para a casa da mamãe e depois nós vamos lá buscar. Não, não tem nada de... Na minha casa a filha não volta não, fica lá na casa com o seu marido. Você não gostou dele? Antes ele não era aquele bonitinho, aquela gracinha que você amava, agora aguenta a gracinha. Aguenta a belezinha agora. Fica lá. Nesse negócio, eu vou sair de casa, o crente, eu vou ficar em casa, não vou na igreja. Quer dizer, o pastor depois, se quiser, vem atrás de mim, porque eu sou muito sentimental. E o pastor não vai, já está falando que não vai. Então vocês têm que entender uma coisa, vocês fazem a sua opção de vida, de fé. Eu vou acertar, eu vou ficar bem, eu até agora não estava bem não, mas eu vou ficar bem. Pronto, vamos ficar bem. Está bem, amém. Nós não precisamos nem ficar falando muito, nem arrancar defunto aí agora. Está bem? Vamos prosseguir. A questão para Deus não está muito no falar, não. Está eu ter uma ação. Eu tenho uma ação. Olha, eu tenho que mudar de vida, eu tenho que consertar. A mulher diz, olha, eu tenho que ouvir meu marido. A igreja tem que dizer, eu tenho que ouvir meu pastor. Não tem que ficar formando grupinho com mais ninguém, falando mais nada. As coisas podem não estar dando certo para mim ou para mais alguém na igreja, mas deixa quieto, Deus que toma conta disso. Não é eu querer ter um pensamento melhor do que o pastor está pregando. Eu tenho visto pessoas que ficam fora da igreja e elas estão piores hoje. Certo? Elas estão piores hoje. Tem pessoas que estão ficando dementes aí, porque são desobedientes. Você pode falar, não escuta mesmo. Não, eu também não vou passar medo de você, não. Ninguém vai para Allan Kardec, não. Se for para Allan Kardec, precisa mesmo de ir para lá. Cansou a mente, precisa de ir para lá. Precisa tomar um sossega-leão. Né? Mas tem hora que nós fazemos coisas que nós puxamos a carga sobre nós. O pecado dos outros vem sobre nós. E a Bíblia diz, cuidado, mulherinhas carregadas de pecado. Mulherinhas carregadas de pecado. A Bíblia usa esse pejorativo. Mulherinhas carregadas de pecado. Agora, não é pecado dela, talvez é santa, mas é pecado dos outros. É o que o pastor Joaquim pregou, isso daí eu guardei. Muito bom isso daí. Você vê, eu estou citando uma coisa aqui da primeira e segunda etapa. Não é pecado delas, é pecado dos outros, carregada de pecado dos outros.
para falar dos outros, carregada de pecado dos outros. E aí vão falar, igrejinhas carregadas de pecado dos outros. Talvez, nós somos da terceira etapa, mas carregado de pecado dos outros. Deixa os outros para lá, irmão, deixa os outros viver a vida deles. Não atrapalhe os outros viver a vida deles, não. Até o incrédulo lá dentro da sua casa, se vocês não são todos crentes, o incrédulo dentro da sua casa, ele vai ter que viver a vida dele, tem um quartinho dele separado, para ele viver a vida dele. Ele quer ir para o inferno, ele vai para o inferno sozinho. E você não fica atrapalhando ele, não. Você quer levar ele para o céu e Deus não quer ele também. Aí alguém diz, esse pregador é doido. Deus não quer. Deus escolheu Judas, depois Judas tomou seu caminho. Deus não podia ter, Judas, vem cá. Ou você tenta, não me deixa não, pelo amor de Deus. Jesus foi atrás dele. Não, eu vou ser crente em casa, então você vai. Eu já fiz mais uma coisa errada esses dias. Certo? Para a pessoa não ir ser crente em casa, eu fiz a coisa errada. Abri de mão. Mas é um erro meu, foi erro meu. Reconheço hoje, mas não tem conserto mais. Não tem conserto porque a pessoa não reconhece. Então, se você pensa em servir a Deus em casa, irmão Brana diz que está errado. Você tem que ler a mensagem. Tem que ler a mensagem. O irmão Brana diz, você pode procurar muitas coisas aqui na mensagem, que o irmão Brana amava muito a igreja. Esse é o amor do irmão Brana. Esse é o amor. É o que o irmão Brana está ensinando aqui para nós. Como que nós devemos viver, como nós devemos pensar e agir com nossos irmãos aqui na igreja. Porque do contrário, só vamos ficar com rixa um com o outro e o Espírito Santo vai se afugentar, vai embora do nosso tabernáculo. E vocês vão causar mal a mim. Certo? Agora, se você tem vontade de fazer isso, prossiga. Mas se pode mudar de vida, por que não mudar? Se eu posso mudar, por que eu não vou mudar? Vou mudar sim, vou mudar de pensamento, não é o meu que vale. Tem que ser assim. Eu não concordo com certas coisas, porque não pode falhar o tipo, gente. Não pode falhar o tipo. Se o tipo falhar, está errada a coisa. Não pode falhar. Foi o William Branham que pregou, o tipo não falha. A igreja tem que escutar o pastor tem que escutar a Deus. Se você vai direto ao profeta, o pastor escuta o profeta que diz a mensagem, e o profeta escutou a Deus. A mulher tem que escutar o marido. É tipo, não falha isso. O lar não vai bem, a igreja não vai bem, porque a mulher não escuta o marido, e a igreja não escuta o pastor. E o pastor não escuta o profeta, e o profeta não escuta a Deus. Aí faz uma ligação de rebeldes. E aí você vai ver crente rebelde, mulher rebelde, pastor rebelde, igreja rebelde, profeta rebelde. Balaão foi um, Zedequias foi outro pregador, sacerdote, Ananias foi outro profeta rebelde. O que nós queremos ser? Por que não podemos manifestar a vida correta de uma pessoa revelada, abençoada? Senhor, não quero ser rebelde, não quero rebelar contra meu marido, diz a mulher, não quero rebelar contra meu pastor, diz a igreja. O pastor diz, não quero rebelar contra meu profeta, contra a sua mensagem. O que diz aqui, eu tenho que cumprir. Não quero rebelar. O profeta diz, eu não quero rebelar contra Deus. O irmão Branham diz, eu prefiro ser acusado naquele dia como um desertor e não como um falso. Um desertor, fugi, larguei de mão e fugi, mas como um falso, não. Então, o que eu te falo, eu não te falo para te condenar, eu falo essas coisas para te salvar. Entende? Essas coisas eu falo na minha casa para salvar a minha família. Muitas vezes eu não sou entendido também em casa, que um homem que nem eu, não é fácil ser entendido. Vocês estão vendo como é que eu falo? Vocês estão vendo meu gênio, como é que é? Vocês estão vendo como que eu prego? Então não é fácil para minha família me entender. Não é fácil. Então a gente tem que chegar no lugar. Cada um de nós temos que chegar no lugar. E a igreja, ela precisa entender essas coisas. Amém. Bom, só para me encerrar aqui, almas que estão em prisão agora,
da voz de Deus, o irmão Branham diz, 260. Como um grande americano, certa vez, quando o inimigo estava a ponto de tomar este país, houve um homem, na hora da meia-noite, que pulou num cavalo e desceu a estrada gritando: o inimigo está vindo. Você não pegou a outra parte principal, irmão. O que o irmão Branham disse depois foi Paulo Revere: o inimigo está vindo. Aí o irmão Branham diz: eu não digo que ele está vindo, ele já veio. O inimigo está aí. Então você tem que saber que as coisas que não combinam com o tipo de marido e mulher, pastor e igreja, Cristo e pastor, não dá tempo, mas é um pedacinho, né? Lê para mim esse pedacinho. Eu nem sei como que está escrito. Muitos anos que eu li isso. Almas que estão em prisão agora, 260. Eu também sou americano e estou cavalgando nesta hora da meia-noite, não dizendo que o inimigo está vindo, mas que ele está aqui. Ele não está vindo, ele já está aqui. Ele realmente tem conquistado. Receio que esteja terminado, conquistando nesta hora da meia-noite. Então vocês veem, e quem era também o que dizia à meia-noite, aí vem o esposo? Era o profeta. Ele diz, mas o inimigo também está conquistando nesta hora da meia-noite. Agora, está a mensagem aqui, quem é que está conquistando nessa hora que vocês estão em problema, que vocês estão em luta, que vocês têm dificuldade com o que eu prego? E vocês têm que saber de uma realidade. Eu não prego tudo o que eu escuto. Eu tomo o que eu escuto e prego inspirado naquilo que eu sei que aquilo dá. Entende? E se levar mais tempo, eu poderia mostrar para você o que vai dar isso daí, se não houver uma mudança. Mas já preguei, já está pregado. Para que saibais que eu sou, então estou pregando antes. Estou mostrando para vocês antes estas coisas. Então vocês têm que guardar bem. Eu disse ontem, enquanto eu estava pregando lá em Campo Limpo Paulista, aí uns irmãos lá em Rio Claro, também com dificuldade, recebendo a mensagem e chorando. Tá bom. Mas aí eu pergunto, será que Franca estava recebendo a mensagem chorando? Ou se ouviu a mensagem, chorou de raiva? Tem que ver isso aí. Aqui, quem foi que chorou? Ouviu pela internet? Se não ouviu, olha, tem 2 cultos que você precisa ouvir. Antes de você até acertar qualquer coisa. Precisa de ouvir o culto de ontem e hoje de manhã. Certo? Escuta esses 2 cultos. Se você não veio aqui, não ouviu pela internet, escuta esses 2 cultos. Vai ter CD no final da semana. Você escuta isso daí, para você ver o que é. Não é coisa que eu quero, não. Isso é coisa que Deus tem na mensagem do profeta e Deus tem alguém para falar. Se eu fosse um falso, vocês conheceriam muito bem. Vocês vivem comigo faz muitos anos. É como dentro de casa. Você vive com a mulher tanto tempo, não te entende. Não te entende. Eu vivo com a igreja 30 anos, mas não entende ainda. Os irmãos, a gente come junto, regozija junto, na hora de um problema. Deixa eu falar uma coisa, que se eu falei do Rogerinho, dele um dia ser meu inimigo, que ele poderia fazer, em Franca, vocês não sabem, o maior inimigo, se um dia eu estiver aqui nessa igreja, o maior inimigo, para me atrapalhar mesmo, está atrás de mim. É o Eliezer. Certo? Um homem desse jeito, que hoje está ao meu lado, o dia que ele se pôr ao contrário, você vai ver o quanto o Osmar vai berrar. Entende? Tudo isso eu vejo, mas vou aproveitar o tempo que nós estamos bem. Vou aproveitar, certo? Não, mas está jogando praga, então você tem medo. Eu tenho medo, não é que a coisa acontece. Os irmãos estavam bem comigo, comigo, e tudo bem, e com Jesus, e com o irmão Branham, daqui a pouco, irmão Branham diz, estou num deserto, Deus vai me tirar desse deserto. Quer dizer, estou sozinho, não tem ninguém ao meu lado. Depois vem esse povo da América bater papo aqui no Brasil.
E o William Brandt dizendo que estava lá no deserto, sem aquele companheirismo que precisava. Estive na sua cidade, em Tucson, por 3 anos e nunca vocês me chamou no púlpito. Esse irmão Branham está preocupado muito com o púlpito da Assembleia de Deus. Tinha gente que cria no irmão Branham ali. Pai Celestial, ajuda-nos, ó Senhor, a não ter inveja, malícia, ódio, porque sabemos, segundo o seu profeta, que isso tira o Espírito Santo do tabernáculo e causa mal ao pastor. E nós queremos estar bem nesta igreja, Pai. Ajuda meus irmãos nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Nossa fé sem as obras é mortal. Foi assim que o Senhor ensinou. Se o amor realmente não há, nem as obras, nem a fé tem valor. Sem amor é impossível agradar a Deus, e as obras são frutos do amor. Nossa fé necessita das obras do amor, mais que a abelha precisa da flor. Minha fé pode ser intensa, que é capaz de até montes transportar. Sem amor nada posso fazer, só o amor pode a fé consagrar. Sem amor é impossível agradar a Deus, e as obras são frutos do amor. Nossa fé necessita das obras do amor, mais que a abelha